Jesus, vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada por essa manhã linda, maravilhosa. Obrigada porque estamos aqui. Senhor, se você não estiver aqui conosco em todo o tempo, nós verdadeiramente estaremos apenas nos distraindo, fazendo uma leitura interessante. Então, queremos pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, vem estar conosco nessa manhã, vem nos ensinar, vem aquecer o nosso coração. Eu te peço, pega o nosso coração e abraça e envolve, captura, Senhor, as nossas mentes, o nosso entendimento. Queremos saber mais de Ti, Deus. Queremos o Teu traço, queremos o Teu sotaque, queremos o som da Tua voz claro nas nossas mentes e nos nossos corações essa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzir esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, amados. Vamos lá para Atos 3. Agora estamos na caminhada, né, com aqueles apóstolos e vamos começar revisando um pouquinho o capítulo 2 da semana passada. Nós vimos que ali aconteceu o Pentecostes, né, e só versículo bíblico, né? Chegando no dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aquilo foi um momento único, né? Um momento de algo novo para a igreja, algo que eles não conheciam, algo que eles não tinham anunciado. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a gente não pode fazer disso doutrina, né? O Espírito Santo veio, a gente vai ver línguas sobre a cabeça das pessoas. Então, não é assim, não é assim. O Espírito Santo veio, a pessoa falou em línguas. Não precisa ser assim, porque Deus é um Deus criativo. Ele faz coisas novas, diferentes, todo o tempo. A gente só precisa, o que não muda, né? É aquilo que ele diz. Isso não é a verdade com V maiúsculo, isso é o que é doutrina para nós, né? Aqueles homens que tinham vindo de todas as nações que estavam ali, eles, cada um, ouviram Pedro falar na sua própria língua. Isso também foi um momento muito marcante, né? Naquele início da igreja, para mostrar que não eram só eles não estavam só, mas havia algo sobrenatural movendo ali. E aí nós vimos a referência de Pedro a Joel 2, né? No Antigo Testamento, a profecia de Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, que dizia: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós estamos vivendo aqueles dias, né, no dia de hoje, e a gente precisa ver isso acontecer. É só a gente abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, como aqueles homens fizeram e foram transformados, né? Nós vimos ali que Pedro fez um discurso, né? Aquele Pedro que era um pescador, né? Que era uma pessoa que não tinha muito jeito de lidar com gente, ele fez um discurso e aí a gente viu que 3.000 entregaram a vida, né? Porque eles perguntaram, aí nos versículos 37 e 38, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa. Era a promessa para eles naquela ocasião, é a promessa para nós nessa ocasião atual. E agora aqui no início, né, do capítulo 3, nós vemos que o texto diz assim: certo dia,
Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Olha, gente, salientando logo aqui no primeiro versículo, eles subiram ao templo na hora da oração. A oração permanecia, mas eles não foram mais para a hora do sacrifício, porque vocês lembram que havia um sacrifício diário, né, da limpeza, né? Mas agora o Cordeiro Imaculado de Deus tinha sido imolado, o sacrifício suficiente tinha sido realizado, então não havia mais necessidade de sacrifício e eles estavam permanecendo em oração, mas o sacrifício já foi feito, né? É importante que a gente entenda o que nós devemos trazer, né, daquilo que era prática no Antigo Testamento e do que é novo agora, né, depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí, é uma coisa que a gente precisa perceber ao longo desse capítulo 3 é que o coxo, ele simplesmente queria ser amparado na situação, né? Lá naquela condição que ele estava. E Deus tinha algo muito maior, muito melhor em mente para ele, né? Jesus queria mudar completamente a situação de vida daquele homem. E a gente precisa entender isso. Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. A gente chega diante dele com as nossas petições. Deus tem vida nova. E é isso que a gente vai perceber aqui. Eu quero que você se concentre percebendo que no capítulo 2, nós vimos o testemunho de Pedro recontando toda a história de Jesus, e parece que o capítulo 3 repete aquilo. De certa forma, embora que seja muito mais pessoal, mas é importante que a gente entenda que essa é a essência do Evangelho, a essência do Evangelho. Então, seguindo agora no texto, a partir do versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, para o coxo, né? E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ande. Então, aquele homem, né, ele achou que ele ia receber alguma coisa de Pedro, sim. Ele olhou para ele, né, o homem parou, Pedro e João estavam indo para o templo, mas pararam para olhar para aquele coxo, mas ele achava que ia receber esmola, né? Ele achava que ia receber sim uma ajuda, mas o que ele queria realmente, ele nem sabia, era a cura, ele nem imaginou. Por que ele não imaginou? Porque ele nunca teve, gente. Isso era um coxo de nascença, diz a palavra. Diz assim, como aquele cego de nascença, esse homem nasceu na condição de coxo. Então, ele não sabia o que era um corpo pleno, mas ele ia receber esse corpo pleno e, com certeza, aquilo que Deus tinha a mais, como ele tem para nós, que é o quê? É o nosso espírito pleno, a nossa vida espiritual restaurada, a nossa relação com Deus restaurada. E aí, prosseguindo, né, nesse último versículo aqui, 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Às vezes a gente quer ajuda, né? Eu queria ajuda com a cesta básica, eu queria ajuda com o emprego, eu queria ajuda com a saúde, eu queria ajuda com, sei lá, um esposo, eu queria uma casa, um teto, e que é importante, não deixa de ser importante, mas não é eterno. Não é eterno. A gente precisa aprender a ver Deus como aquele galardeador eterno para nós, né? Muitos de nós ainda chegamos ao ponto em que realmente nós esperamos algo de Deus
Isso é fé, né? Fé pura e simples. Mesmo que o homem esperasse menos do que Jesus queria dar, ele tinha fé. E aí a tarefa nossa hoje, como igreja, é que a gente, aqui na Terra, faça conhecer ao mundo a oferta, né? O que é que Deus tem realmente para nós? Não é uma paz, não é um momento de exaltação, né? De êxtase, de alegria, uma paz que a gente não consegue explicar, mas é uma obra de redenção, é uma vida nova com Cristo aqui e agora, né? Continuando no versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E, de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Várias coisas aqui nesses poucos versículos, né? Primeiro que Pedro segurou o homem pela mão direita, que é uma coisa que Deus diz que vai fazer conosco, né? Eu te seguro pela mão direita aí, e ele ajudou a levantar-se. Pedro se comprometeu, né, com aquilo que ia acontecer. Ele estendeu a mão para o homem. Aquele homem, lembra, ele era coxo, né? Ele não andava, ele estava ali paralisado a vida inteira. E o texto ressalta que o povo o conhecia, o povo sabia que ele ficava mendigando ali na porta do templo, né? Na porta Formosa. Então, era conhecido o estado dele, mas Pedro estendeu a mão e segurou e ajudou a levantar-se, né? E eu marquei aqui em azul o texto de Lucas, lembra? Lucas médico, aí ele dizendo, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Era ali que estava o problema físico dele, nos pés e nos tornozelos. E aí eles ficaram firmes agora e ele pôde levantar-se, né? A cura física, né, desses órgãos que estavam comprometidos. Nós devemos orar, sim, pela cura física. Agora, logo em seguida, a gente tem o resultado dessa obra de Deus. A obra de Deus, ela é completa na nossa vida. Aí o texto diz, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem apegou-se ali aos discípulos. A palavra diz que ele entrou com eles no pátio, lembra? Pedro e João estavam indo para o momento de oração e esse homem já entrou com eles para esse momento de oração. Mas ele não veio cambaleando, né, ali sofrendo, não. Ele veio ali usando aquilo que tinha recebido de Deus, né? Ele entrou andando, mas não somente andando, ele entrou saltando, ele entrou louvando a Deus. Esse homem louvou a Deus. Quando você tem a cura física, aquilo lhe mostra que você está sujeito, né? Você é alvo de algo muito maior, muito maior. E aí o que acontece? O seu espírito se revitaliza, o seu espírito revive. E é isso que a gente tem que entender. Eu já vi toda uma pregação só a respeito desse versículo, dizendo, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Será que a gente entra assim no pátio do Senhor? Quando hoje é domingo, né? Nosso tema hoje vai ser incrível, mas você entra lá saltando e louvando a Deus. Realmente, eu quero dizer
que eu não entro assim, mas eu vou prestar atenção para entrar assim, para entrar saltando e louvando, porque eu não sou coxa, eu não preciso dessa cura física, mas eu preciso da cura espiritual. Eu preciso da cura espiritual e eu preciso celebrar essa cura espiritual. Então, vamos lembrar, né, de fazer isso hoje, entrar no templo, né, na casa do Senhor, saltando e louvando a Deus. Prosseguindo no versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Muita coisa aqui de novo, né? Nessa palavra, minha gente. Esse mendigo, a palavra diz de novo, ele apegou-se a Pedro e João, aquelas pessoas que tinham sido usadas na operação do milagre. E, além disso, a palavra diz que o povo todo ficou maravilhado e correu até eles. É muito incrível, porque a gente prega um Deus sobrenatural, um Deus todo-poderoso, um Deus que cura. E quando isso acontece, os nossos olhos veem, a gente se apega à pessoa que Deus escolheu usar para promover aquela cura. Há um espanto, como se o sobrenatural não fosse o natural de Deus, né? O nosso Deus, ele é sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que cura. E enquanto a gente não achar isso natural, olha, foi curado. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, porque ele é invisível. E esses atos miraculosos fazem esse nosso Deus invisível visível. Ele é palpável, né? Naquilo que ele faz no nosso meio. Mas a gente fica espantado de algo que a gente não vê sempre. Olha, fulano, está vestido decentemente, só vive aí por aí de bermuda, de chinelo, descalço, e agora está todo arrumadinho. Aí você vê e você se espanta com uma coisa que você não vê sempre. A gente tem que parar de se espantar com o milagre. Isso quer dizer o quê? Que você não vai valorizar o milagre? Não. Quer dizer que o milagre faz parte do seu dia a dia. Olha, essa pessoa estava doente, levantou. O nosso arcebispo Miguel está levantando, está se recuperando. Ele levantou. Aleluia! Mas eu vou dizer, não é a primeira vez. Não é, ele já levantou do mieloma. Já é um de novo. Já está acontecendo de novo na vida dele. Glória a Deus por isso. A gente deve dar glória a Deus, mas não se espantar. Porque nós oramos, nós pedimos, e o nosso Deus responde. Pode ser, gente, que em alguma ocasião você ore por alguém e a pessoa não se recupere, às vezes a pessoa morre. E aí alguém fica assim, cuidado, porque você pode levantar a esperança na pessoa e a pessoa morre. Então eles ficam achando que é uma ilusão. Ora, ilusão é aquilo que você inventa. Nós não estamos inventando nada disso, a gente está falando de fatos aqui. Isso são fatos narrados na Bíblia. E a gente vê fatos na nossa vida, sim. Aí o que acontece? A gente precisa saber que Deus, ele é todo-poderoso. A vontade de Deus, ela é insondável. Então, a gente não sabe porque a gente ora por um e ele fica curado, a gente ora por outro e ele não é curado. Nós não sabemos o motivo disso, mas eu já ouvi uma pessoa muito conhecida, né, por ter o dom de cura, dizer assim, antigamente eu não orava por ninguém e ninguém era curado. Hoje, eu oro por muitos e alguns são curados. Então, essa pessoa, ela vê milagres com frequência porque ora. Isso não quer dizer que algumas horas
E frequentemente ela ora por alguém que está enfermo e a pessoa permanece enferma. Aqueles pés, né? E aquele calcanhar não volta para o lugar, mas eles já viram pernas crescerem, né? Há cenas filmadas de viagem, estudantes, o estudante orando, um grupo ali em unidade, e a perna crescendo diante dos olhos deles. Então, todas as pessoas que eles receberam oração foram curadas? Não, mas algumas foram. E está testificado, aleluia, glória a Deus. É fato, e isso deve nos encorajar a estarmos orando, né, pelas pessoas. E não somente pela cura física, porque a gente sabe que essa vida é passageira, mas principalmente pela cura espiritual e emocional, a cura interior, mas a espiritual, né, que traz a vida eterna. Então, Pedro adverte aqui, né? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? A gente precisa reconhecer que a cura, o poder vem de Deus, e parar de aclamar os homens. Então, se alguém foi usado para orar por alguém, alguém foi curado, é porque Deus é misericordioso e ele gosta de estar em parceria conosco. Muitas lições aqui. E agora, nesse trechinho final aí, do versículo 13, a palavra, né? Diz, Pedro fica explicando ali, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. E isso aí é uma referência, né, ao Antigo Testamento de novo. A gente já falou aqui antes, se você acompanhou em outros, apegando-se às Escrituras, o sacrifício de Jesus, a pessoa de Jesus como o servo sofredor, que está ali em Isaías, o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53, né? Jesus é chamado de servo, o servo de Deus, o servo obediente de Deus, né? Está ali retratado, e é isso que o apóstolo Pedro está fazendo referência aqui, que Deus glorificou seu servo Jesus. E aí ele fala, né? Olha, a quem vocês entregaram para ser morto, a culpa é de vocês, que vocês negaram a ele perante Pilatos, que queria soltá-lo. A gente conheceu essa história, né? A gente viu que Pilatos queria soltar Jesus, e eles disseram, não, dá-nos Barrabás, né? E aí eles disseram, crucificam. Enfim, foram eles que tinham pedido àquele Jesus poderoso e miraculoso, né, que fosse crucificado. Só um instante. Continuando no versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Aqui, Pedro continua, né, trazendo, resgatando aquilo que aconteceu com Jesus. Ele disse assim, né, vocês mataram o autor da vida. Olha o jeito dele dizer, o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus era o autor da vida e Deus o ressuscitou dos mortos. Então, a palavra de Deus diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então, Pedro, por meio dessa referência, e ele deixou claro que ele falava sobre o Deus de Israel, não era outro, não era uma novidade, né? Porque havia muito essa visão
de que os fariseus falavam, né, da parte do Deus de Israel, e Jesus e seus apóstolos eram dissidentes, né? Estavam trazendo algo diferente, mas é muito importante que a gente entenda que agora Pedro está falando para aquele povo hebreu que, olha, esse homem, né, Jesus, que vocês perseguiram e mataram, ele veio da parte de Deus. Ele veio porque Deus o enviou, né? Ele está apresentado nas escrituras hebraicas, que eles ainda não tinham atinado, lembra, né? Então, eles se entusiasmavam com os milagres, estava se repetindo a cena que já tinha acontecido antes. Jesus fazia os milagres, eles ficavam maravilhados, né? Mas no fim acabaram concordando arduamente, né? Fervorosamente com a crucificação de Jesus. Então, agora, o que Pedro está tentando dizer é, olha, o milagre está acontecendo na frente de vocês, mas esse milagre foi feito por aquele que vocês decidiram crucificar. Muito importante, né? Resgatar aquilo que Jesus pregou, a imagem de Jesus, a mensagem de Jesus, né? Como Filho de Deus. E aí, a nossa reflexão, né? Quantas vezes nós hoje, vemos maravilhas feitas pelo Senhor, né? A gente fica extasiado, eu vi isso, eu vi aquilo, tinha uma pessoa cega, a pessoa foi curada, o homem, o paralítico andou ali, mas aí depois a gente segue a nossa vida como se nada tivesse acontecido, sem que haja uma transformação em nós, uma transformação de dentro para fora, né? Uma transformação de vida completa. A gente precisa ter fé no nome de Jesus. Essa fé, ela vem do coração, ela não vem da boca, né? Deus, ele sonda os nossos corações. Onde está? Eu quero que você reflita essa manhã. Onde está o meu coração? Eu quero ver milagres. E para que eu ver milagres? Eu vendo milagre, eu vou na igreja, numa reunião de oração, num evento, aí uma pessoa sobe lá e dá um testemunho, né? Eu tinha uma dor aqui na minha coluna, uma dor no meu pescoço, eu tinha um problema aqui no estômago, eu fui curado. E você vê aquilo e você fica extasiado. Depois você volta para casa e a sua vida continua do mesmo jeito. É isso, gente, esse capítulo 3, Pedro fica querendo resgatar para aquelas pessoas o poder transformador do evangelho. E a gente precisa trazer isso para as nossas vidas, o poder transformador do evangelho. A gente não pode ficar extasiado diante dos milagres ou correr atrás de milagres, dizer, aquela pessoa vem ali, aquela pessoa tem um dom, eu vou levar meu filho, eu vou levar minha mãe, eu vou lá pessoalmente, eu tenho um problema aqui na coluna, eu tenho uma dor de cabeça que não me deixa, mas cura, recebe a cura, e depois a vida continua do mesmo jeito. A gente precisa restaurar, principalmente, a nossa vida espiritual. Vamos seguindo no versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Pedro, ele não ficou batendo na tecla do pecado, né? Na tecla da distração, vamos dizer assim. Ele disse, olha, vocês fizeram isso por ignorância. Na verdade, eu tenho essa certeza no meu coração, que eu acho que é meio óbvia, né? Assim, se a gente verdadeiramente tivesse entendimento da grandeza dessa mensagem, ela certamente mudaria as prioridades na nossa vida. Eu não estou dizendo que vocês
largue o seu emprego, largue a sua família e vá para um monastério, né? Ficar louvando a Deus de manhã, tarde, de noite, né? Alguém vai ter que lhe alimentar, alguém vai ter que trabalhar, alguém vai ter que lhe sustentar, porque esse é o mundo, né? Nós estamos aqui no mundo que jaz no maligno e aquilo que Deus providenciou hoje não está suficiente para todo mundo, porque alguns têm muito, outros têm pouco. Mas uma coisa muito importante que a gente entenda, Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. E aí é isso que Pedro está chamando. Ele não está acusando, ele está dizendo que vocês fizeram por ignorância, seus líderes também. Mas a mensagem em azul, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Ele estava chamando ao arrependimento. Segunda vez, eu quero salientar muito isso para a gente hoje. Eu quero que isso fique no seu coração e no meu coração. Que Pedro, ele tinha recebido, né, o derramamento do Espírito Santo, né? Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele fez um discurso onde 3.000 pessoas, não havia estádio naquele tempo, minha gente, 3.000 pessoas é o que pode ouvir naquele ajuntamento, Deus ajuntou essas pessoas, e 3.000 pessoas se entregaram a vida a Jesus, só numa fala de Pedro. Agora é outra ocasião, e Pedro está ali falando de novo à multidão a respeito de arrependimento. Essa é a mensagem. Há um milagre, sim, porque o milagre junta as pessoas. Eu costumo dizer que o milagre é o psiu de Deus. Eu vou dizer um negócio importante. Olha aqui, ó, tá vendo esse milagre? Ó, pronto. Agora eu tenho a sua atenção, captura essa mensagem. O Deus que fez esse milagre, ele está chamando você para viver um milagre ainda maior, junto com ele, né? Pedro já tinha chamado o povo ao arrependimento. Aí a gente viu na semana passada, né, no capítulo 2. O capítulo 2, versículo 38, ele diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor para nós, para mim e para você. Ixi, vamos andando. Continuando aqui, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Gente, o Senhor vai levantar dentre vocês, um profeta, né, no meio do povo. Da mesma forma que aquele coxo queria uma esmola, ele só queria uma esmola, minha gente. Uma esmola é algo que todo mundo com um bom coração pode dar. E aí eu não estou dizendo de jeito nenhum, assim, alguém pediu uma ajuda, não, de jeito nenhum. Por favor, façam isso. Isso é o que você pode fazer. Mas o chamado aqui agora é que você dê muito mais do que o que você pessoalmente pode dar. Eu estou dizendo para dar mais, não estou dizendo para dar ao invés de, tá? O dar o que a gente tem é parte do nosso DNA. Se você não tem uma generosidade no seu coração, se você não se comove com a necessidade do irmão, eu queria aproveitar aqui para lembrar uma campanha que o nosso irmão Silvio está lançando, né? Para todas as células, para cada um nessa célula fazer um propósito, né? Na célula da próxima segunda-feira, amanhã, estarmos recolhendo em cada célula R$ 33,33. Gente, será que você pode fazer isso sem ser um milagre? Claro que a gente pode. Aí você vai fazer, eu nem sei. Será que a gente vai fazer isso? Eu não sei se você recebeu a mensagem, eu não sei se você vai estar presente na célula amanhã, eu não sei se você vai se importar
com isso, né? A gente, às vezes, parece que assim, a gente pode fazer, pode, mas a gente não faz. A gente diz assim, é tão fácil que alguém vai fazer. É tão fácil que alguém vai fazer. Só que na unidade, esses R$ 33,33 vão somar algo muito grande. E eu quero chamar você aqui a entender que, por mais simples que algo possa parecer, se é um chamado de Deus para a sua vida, faça, obedeça. Você não entende a grandeza que isso pode fazer em termos de restauração da vida de alguém, em termos de testemunho, olha, isso aconteceu, a igreja em unidade fez isso, em termos de você se sentir parte do corpo e finalmente entender que o corpo é invisível. Eu não sei quem está em que célula, quando, mas nós juntos fizemos isso, né? É sobrenatural, é sobrenatural. Então, aqui, né, o meu encorajamento para você comparecer a uma célula amanhã e você fazer parte disso. Eu quero ouvir testemunhos de que transbordou, de que passou, e a gente está procurando agora o que era mais que Deus queria fazer, que a gente não estava enxergando, porque a gente só queria aquela pequena esmola. Aleluia, aleluia, vamos lá. Me perdi aqui. Então, dessa forma, estou voltando aqui, o coxo, ele queria uma esmola, ele não pensava que Deus tinha cura para ele, porque ele nasceu daquele jeito, né? Ele não achava que aquilo ia mudar para ele. Aquela multidão estava buscando um Messias político-militar, né? Alguém que libertasse o povo do domínio de Roma, né? Não queria um Messias para desviar cada um das suas iniquidades, né? Nós estamos buscando o que de Deus? O que de Deus? Estamos feito coxo ali querendo uma esmola. Será que a gente está querendo um libertador da tirania do seu chefe, que lhe obriga a trabalhar hora extra, que lhe obriga a fazer coisas que não estão, né, no seu perfil do seu emprego? Mas, olha, a gente tem muito mais em Deus, muito mais, né? E aí, lembrando, Jesus, ele não veio apenas aliviar as nossas dores, ele veio pagar a nossa dívida, ele veio nos dar vida nova e vida abundante. Amém? Vamos lá, continuando. Versículos 24 a 26. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, essa aliança, né? Pedro está reforçando aqui, vocês percebem Pedro investindo. Essa pregação está acontecendo em Jerusalém. Lembra do que Jesus falou? Primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria, até os confins da terra. A pregação, ela está começando em Jerusalém, e Pedro está falando de Abraão, porque aquele povo era o povo de Deus, o povo hebreu, né? Os descendentes de Abraão. E ele disse, ele resgata, né? Deus disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E Pedro está ressaltando, olha, quando Jesus ressuscitou, ele voltou, ele se apresentou a vocês, ele queria abençoar vocês, ele queria mostrar que ele ressuscitou para trazer vida nova. E agora, o que acontece aqui, né? Pedro está trazendo uma mensagem em primeira mão para aquele povo. A promessa está sendo cumprida, a ordem de Jesus está sendo executada, né? Pedro está pregando para os hebreus em Jerusalém, para depois abrir, né, para Samaria. A gente vai ver um pouquinho aqui no futuro, em Atos. Mas tudo que Jesus falou, eles estavam obedecendo, eles estavam cumprindo. E olha que o Senhor é fiel, porque eles obedeceram na pregação, eles
foram, mas eles não foram na sua força, eles foram na força de Jesus Cristo, no nome de Jesus. E aí Pedro falou: olha, dinheiro eu não tenho, mas levanta, levanta, eu vou te dar a mão e você vai se levantar. Ele deu a mão como um gesto simbólico de que ele sabia que aquele homem ia ser restaurado. Isso precisa acontecer conosco, essa fé, né? Pedro foi movido pela fé. A gente precisa pedir o dom da fé, minha gente. O dom da fé para a gente crer no poder de Deus verdadeiramente, crer que ele pode fazer coisas, que ele pode fazer. Ah, mas aí, se eu orar e acontecer, você não vai declarar que a pessoa vai ser curada, mas você vai declarar o poder de Deus de restaurar aquela pessoa. E você vai crer nisso, você vai falar crendo no seu interior, você vai trazer coragem para aquela pessoa, para ela se sentir amada por Deus, amada, cuidada, vista, enxergada, abraçada, aquecida, cuidada por Deus. Amém? Amém. Que a gente possa receber, né, essa bênção hoje aí por completo. Amém? Vamos agora para a nossa conversa. Eu quero muito hoje estar aqui com vocês, recuperando, restaurando esse chamado, sabe? A gente tem um privilégio enorme de receber esse chamado. E essa semana me veio uma grande inquietação acerca do que nós estamos fazendo com o nosso chamado. Será que a gente está replicando de uma forma um pouco diferente, mas seminalmente, né, intrinsecamente igual àquele povo que viu Jesus, viu o milagre, e mesmo assim, né, o acusou e pediu a sua morte, e depois viu mais milagres em nome de Jesus e ficou extasiado, né, agora achando que era Pedro, que era João. Será que a gente fica assim, né, na nossa fé? Eita, ali naquela igreja teve uma oração, ali aquela pessoa, né, aquela instituição, eles oram, as coisas acontecem, é uma maravilha, você precisa ir lá ver, né? Deus está em todo lugar. Na verdade, ele mora dentro de nós e a gente verdadeiramente precisa estar tomando posse disso na nossa vida para a gente não passar batido, né? Será que a gente está se abrindo para esse segundo discurso de Pedro hoje? Eu queria convidar vocês. Quem é que vai falar aí agora, em primeiro lugar? Vamos lá. Bom dia, para que eu não dei bom dia ainda. Abram suas janelas, minha gente. Estamos somente eu e Tânia aqui. Façam um popular aí, por favor. Isso, obrigada, Aninha Rossana. Fiquem à vontade para abrir essas janelinhas, viu? Mesmo que você ache que o cabelinho não está tão bom. Valeu, obrigada, Valéria e Flávio. Vamos indo. Ih, Ana Maria! Visitantes. Agora falar, agora abrir o microfone. Vamos lá, olha a mensagem. Bora, Rossana. Não, o que eu achei bem interessante, né, no início do capítulo, né, que quando Pedro diz, em nome de Jesus, levanta-te e anda, né? E o coxo, ele se levantou, ele andou, e ele podia muito bem ir para casa, né? Só, pô, já recebi, eu pedi dinheiro, mas recebi a cura, né? E ele podia muito bem ir para casa, mas ele foi lá para o templo, né? Saltando, eu disse, meu Deus, imagina a gente entrando na igreja saltando, né? Como você disse, Vou entrar hoje. Saltando de alegria, ou seja, eu acho que o coração dele estava muito grato, né? Pela cura, embora eu acredito que ele não entendesse que aquilo dali não foi Pedro, né? E que fez aquela cura, mas o Senhor, né? Mas certamente ali deve ter havido cura emocional, cura espiritual também, não só física, né, Kátia? Não só física. E muitas vezes a gente recebe, né? A gente recebe essa cura e esquece de agradecer, né? E assim, interessante também que a gente recebe os milagres de Deus. Quantos milagres são acontecidos diariamente na nossa vida e a gente esquece, né? De agradecer.
E esses milagres, eles precisam ser o natural na nossa vida, né? A gente precisa ver, não é o sobrenatural, é o sobrenatural se tornando natural na nossa vida, né? E assim, Verdadeiramente. assim, né, a atitude, né? A gente fica paralisado, extasiado naquele milagre ali, fica estático, né? Ele se levantou, andou e glorificou, né? Louvou ao Senhor, né? E assim, a gente precisa, né, estar atento a isso, né? Aleluia, aleluia. Obrigada, Rosana. É como eu falei, eu já vi uma pregação maravilhosa do Chris Vallotton em cima daquele versículozinho ali. E ele fala que assim, a restauração daquele homem não somente foi física, ele entrou andando, quer dizer que houve, saltando, quer dizer que ele foi curado Emocionalmente. emocionalmente. Ele mudou de apático, né, de uma postura de esperar ajuda para uma posição de alegria, de exultação, né? De exultar, estar alegre e louvando a Deus. Ele foi curado espiritualmente. Então, houve ali o andar, o saltar e o louvar a Deus, que significa a cura física, a cura emocional e a cura espiritual, que a gente deve entender. Deus, quando Ele faz a obra na nossa vida, ela é uma obra completa. Agora, a gente precisa tomar posse, porque, como você falou, ele podia ter ido para casa, ele podia ter, eu vou contar o povo, lá. Mas não, ele seguiu, ele se apegou, a palavra diz que ele entrou com os apóstolos no templo, com eles. Não, ele não entrou sozinho. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não, ele entrou com eles. Disse assim, eu vou ficar aqui, porque aqui é bom, né? Importantíssimo. Valeu, Rosana. Tânia? Tânia não abriu. Abriu agora, né? Deixa eu dizer, a gente precisa, como você falou, né? Eu fiquei aqui me questionando, né? Eu acabei de sair ontem do Seminário do Espírito Santo, lá do Cabo, primeiro, né? Um grande pulo, um grande salto. E eu tenho sempre essa sensação de que toda vez que a gente vai num evento, que a gente trabalha numa vigília, que a gente trabalha em alguma coisa, isso salta tudo isso que você está dizendo. E como nós estamos fazendo isso no dia a dia? Porque somos intercessoras, somos oradoras, e a gente leva, a gente sente que a gente ajuda o trabalho do Senhor, né? Para que as pessoas ali, elas não estavam só recebendo o Espírito, elas estavam pedindo perdão, essas coisas todas, né? É muito forte o que você disse hoje e que está fazendo a gente se questionar bastante mesmo, né? Porque como estamos no dia a dia, como estamos no todo dia, o que você faz sempre? E eu procuro dizer, eu tento o máximo, né? Eu fiquei 15 dias com netos em casa, que minha filha viajou, e eu tentei rever com eles como andava a fé deles, né? Porque a gente orava, a gente falava de Deus, eu levei eles para o culto. Então, assim, porque é importante isso, né? Que a gente possa, que isso seja. Por isso que eu gosto de estar aqui, eu acho que você está sempre trazendo isso à nossa memória. Obrigado, viu? Você realmente é uma grande incentivadora disso, né? Que possa ser todos os dias, não só nos eventos, não só de eventos, né? Como disse. E aí, você vai fazer o quê com o que você ganhou hoje, né? E a gente toda vez se pergunta isso. Termina os eventos, glória a Deus. O que vocês vão fazer com isso, né? E Vai levar para casa. é verdade. Amém. Tina já escreveu aqui, lembrei agora, e quando o pessoal chega do cursilho, né? Turma chega do cursilho, decolores, decolores. E aí, depois, o decolores vai se apagando ali, aí depois fica preto e branco, né? Se a gente não cuidar, se a gente não cuidar. Aninha, em vez de ligar o microfone, apagou o vídeo, mas bora. Oi. Oi. Olha, me chama muita atenção aqui no final no capítulo 3 o versículo 5, né? Quando diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa.
Então, assim, a expectativa daquele homem era muito pequena, né? Ele olhou para eles, para Pedro, né? Para o João, esperando receber deles alguma coisa, uma migalha, uma moeda, um pedaço de pão, algo ali. Mas a expectativa dele era essa, mas a expectativa de Pedro e João era num Deus que podia dar a ele muito mais do que ele podia pensar, pedir ou imaginar, né? Um Deus que iria surpreender aquele homem, surpreendeu tanto que ele ficou louco, pulando, saltando, curado, porque ele não esperava isso. Mas me fez refletir muito, Kátia, ligando com o que você falou sobre as nossas vidas, a gente ter essa ousadia e essa certeza e o conhecimento, a revelação do Deus que a gente serve. Porque às vezes a gente vai orar por uma pessoa e a pessoa quer isso, porque a expectativa dela é alguma coisa. Eu queria, sei lá, restaurar o meu casamento. Massa, a gente ora para restaurar o seu casamento, mas a gente ora para que Deus traga saúde à sua família, para que Deus traga conversão, para que Deus traga salvação. A gente orar não limitando o poder de Deus, mas a gente orar confiante no que Deus pode fazer, né? Deus faz muito mais. Então, a gente pode exercer o nosso chamado nessa confiança, né? E assim, como Pedro e João, eu fiquei pensando assim na humildade deles, porque eles apontaram o tempo todo para Jesus, não foi a gente, não, isso aqui foi Jesus. Numa época em que eles podiam, porque Jesus tinha morrido fisicamente. Então, eles podiam trazer a glória para ele, né? A gente está fazendo isso agora, a gente meio que substituto de Jesus, mas não tem isso, é a humildade deles, né, que vem nisso tudo aí, o entendimento realmente de que é Jesus quem faz, é ele quem cura, e ele está disponível a todos, pode ser cego, pode ser aleijado, pode ser o que for, ele não está preso num grupinho nas paredes da nossa igreja, ele está acessível a todos. E isso que a gente precisa levar para esse mundo, né? Amém, amém. As pessoas, elas instintivamente, elas têm isso, né? Aquela pessoa ali que ora, né? No culto, ora na reunião, ora não sei o quê, a gente liga, né? A ideia do poder de Deus, a oração de uma outra pessoa. A gente ainda vive na cortina, no véu que nos separa. A gente ainda vive no véu que nos separa. E não é assim, né? Agora a gente pode entrar no Santo dos Santos, a gente tem acesso direto a Deus, a gente precisa entender isso e não se limitar, né? Eu não vou mais pedir oração de jeito nenhum, venha e peça, né? Aumenta a minha fé, aumenta a sua fé, porque a palavra diz que a gente deve orar um pelos outros, né? Está doente, leve para os presbíteros, para eles orarem, é uma ordem, a gente não pode separar uma coisa da outra e ficar interpretando aqui assim. A mensagem aqui é: Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Se você olhar, ninguém deu uma moedinha para aqueles caras, não. Eles estavam querendo a moedinha, ele estava querendo a moedinha, ele não recebeu a moedinha, alô, alô, mas ele recebeu algo muito maior. Às vezes não tem a cura física, eu já vivi isso. Alguém queria cura física, não, mas veio para Jesus, saiu na cadeirinha de rodas com a vida entregue a Jesus. Ela não recebeu a esmola dela, mas ela ganhou a vida eterna. Então, a gente precisa colocar os olhos aí e entender que Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele sempre dá. Não é aquele negócio, você orou e não aconteceu. Não, Ele é fiel. Você orou, Ele vai dar. Pode não ser aquilo que você pediu, mas certamente é muito mais. Amém. Ana Maria, querida, bem-vinda. Bom dia, bem rapidinho, porque depois de ouvir isso aí, esse comentário de Ana Cristina e esse versículo bíblico, me veio muito essa questão da ousadia de nós como cristão mesmo, né? E assim, Deus tem muito mais além da gente, para a gente sair da nossa zona de conforto, né? E há uns 15 dias atrás, eu estava indo no centro da cidade comprar umas coisas para a loja, e geralmente eu vou de carro. E aí o Senhor colocou muito forte no meu coração que eu fosse de ônibus, né? Assim, vai que o Senhor esteja querendo me livrar, né, de algum acidente, de algo, eu não tenho estacionamento lá, esse foi o meu pensamento. Aí eu obedeci, né, eu fui sem um carro, subi no ônibus. E aí estava eu lá no ônibus, né, daqui a pouco sobe um rapaz lindo, ele tinha uns 19 para 20 anos, e aí ele começou a pedir esmola.
Começou a falar que tinha filho, tal, e ninguém dava uma moeda a ele, ninguém deu nada a esse rapaz. Aí eu disse, poxa Deus, eu estou com dinheiro aqui, Senhor. Eu vou dar esse dinheiro a ele. Aí me veio, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Posso orar por você? Aí eu, ai, Jesus, isso é mais difícil. Meu Deus, que situação. Eu fiquei doidinha, né? Eu disse, Jesus, como é difícil. Meu Deus, é mais fácil eu pegar esses R$10 e dar a ele, Senhor. E eu fiquei tremendo. Minha gente, eu tremia tanto sentado no ônibus, né? E aí eu disse, Jesus, eu vou, mas me dá coragem, me dá coragem. E só vinha esse versículo. Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? E aí o rapaz vai, eu olho para trás, ele tá, minha gente, sentado na cadeira. Eu disse, meu Deus, esse homem não vai descer não, e o tempo passando. Aí o cara foi e pediu parada. Aí eu, eita, Jesus, ele vai descer e me perdoe, porque eu não te obedeci. Mas se ele não descer, eu vou. Aí o cara fez, é nessa não, motorista. Aí eu disse, Jesus, agora eu vou, Jesus. Aí me levantei, fiquei lá atrás, sentada junto dele, tinha um lugar de lado dele, desocupado. Aí eu bem caladinha, eu disse assim, posso orar por você? Aí ele, pode sim, pode orar por mim. Aí ele falou alto, né? Pode orar por mim. Aí Jesus me encheu como se fosse o meu filho, né? Eu vi Juan Lucas literalmente naquele rapaz, e o Senhor disse, profetize sobre o futuro dele, que eu tenho muito para ele. Minha gente, foi uma coisa assim, sabe? Ministradora, tanto na minha vida como mãe, como na dele como filho. E aí ministrei sobre a vida dele, comecei a orar, e minha voz foi aumentando mesmo para mostrar que Deus estava ali, que Deus estava cuidando daquele rapaz, do futuro dele. Gente, eu só terminei de orar para as pessoas se levantarem e dar nota de 10, nota de 2, nota de 5, o povo começar a abençoar esse rapaz com o dinheiro. E eu desci, eu disse, eu vou descer nessa parada. Ele disse, eu posso descer com você? Eu disse, pode. Aí ele desceu comigo. Quando ele desceu, ele me abraçou. E ele disse, literalmente, isso foi Jesus. Literalmente, isso foi Jesus. Aí chorou no meu ombro, né? E ali nós agradecemos junto ao Senhor. Então, quando eu entrei agora de manhã, né? Que eu quase não estou entrando. E aí, quando eu entrei, que veio, vi essa passagem, eu digo, meu Deus, preciso falar isso, né? Então, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E Jesus quer que a gente dê muito mesmo, e no lugar onde a gente foi, fora da nossa zona de conforto, né? É isso. Para a honra e glória de Jesus Cristo, aquele rapaz viu Cristo, e quem estava no ônibus viu Cristo, e aí supriu depois com o financeiro. E o financeiro chegou de uma forma abundante na vida dele. É isso. Meu Deus, eu podia dizer obrigada, Ana Maria, mas eu vou dizer obrigada, Jesus. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Ana Maria, dá licença. Mas é assim, obrigada, Jesus, porque ele já providenciou o testemunho, que testemunho lindo. E eu quero desafiar todo mundo que está aqui, entrou, agora está desafiado. Não adianta nem sair, nem baixar aí o volume. Eu desafio você a fazer isso. É sim, é verdade que é mais fácil você pegar um trocado e dar ali para a pessoa, mas é muito mais difícil você ousar abrir a sua boca e orar. Posso orar por você num lugar público ali, mas a mensagem é essa. O que eu tenho, eu lhe dou, né? Receba de Deus, do Espírito Santo. Eu quero desafiar cada pessoa que está ouvindo aqui agora ao vivo, ou mais tarde, a se lançar, a ousar no Senhor fazer aquilo que Ele lhe manda, no sentido de dar aquilo que você tem, porque é bom, aquele rapaz precisava, né, da sua ajuda financeira, mas dá mais ainda o que Deus tem para ele, né? A gente ser canal do que Deus tem, a gente tem a bênção que a gente pode dar e a gente tem a bênção que Deus pode dar. Verdadeiramente, Deus está aqui nessa reunião usando, eu quero dizer assim, não é Ana Maria, não é Pedro, é Deus. Eu quero que vocês entendam isso. É Deus que preparou já o testemunho, botou Ana Maria aqui, ela já não vinha há muito tempo nessa sala. Eu não acho que ela está aqui por acidente, por coincidência, e teve aquele negócio lá. É uma ilustração, é Deus fazendo realmente, eu chamo assim, quando a gente tem, né, a gente... professor palestrante, usa recursos audiovisuais, né? E Deus tem os seus recursos audiovisuais espirituais, porque agora ele vem com algo que eu não poderia providenciar.
Aleluia. Eu quero terminar isso aqui pedindo, ó, Eu Ana estou aqui, Maria, viu, vai Cátia? orar. Eu tô aqui dentro do banheiro, estou na loja, e aí vem dar esse testemunho. Pati Veja que Deus Nascimento está está em aqui todo nesse lugar. grupo. Pati Nascimento está aqui, ela é da minha célula, e assim, quando eu cheguei na segunda-feira, a minha primeira motivação na minha célula foi justamente esse testemunho. E tudo Espera um mudou. pouco, Glória deixa a eu só fechar aqui. Vejam, hoje o nosso pastorzão não está conosco, ele está em viagem, né? Ele está em São José dos Campos, participando da conferência de liderança, aí, a liderança do Alfa. Ana Maria, pode abrir, eu vou pedir para você orar. Tudo bem fechando a gente, porque sim, mas antes eu quero que você faça uma ativação, a gente chama isso de impartation, e você passar às pessoas essa ousadia que Deus coloca dentro de você. Isso é um dom, minha gente. Isso é uma bênção de Deus, porque a gente fica muito confortável, muito confortável. Eu quero que vocês entendam esse testemunho. O homem pediu parada, estava ali, ele ia descer, ela ia perder essa oportunidade. Eu imagino que eu e você também perderíamos essa oportunidade. Ele disse, vou dar mais um pouquinho de chance a você, Ana Maria, para pegar e fazer aquilo que eu quero que você faça. E eu quero que você esteja orando, Ana Maria, para ninguém mais perder a oportunidade de ser agente de Deus na vida das pessoas. Amém. Vamos lá, minha. Ai, Jesus, obrigada. Deus, obrigada, Jesus, porque o mover do teu Espírito Santo é real, Pai. Obrigada, Jesus, porque o meu maior desespero ali foi quando eu vi que eu não ia ter mais uma chance. Deus, vi que aquele rapaz ia descer, Senhor. Meu maior desespero foi dizer, Jesus, eu te desobedeci, Jesus, eu não tive coragem, Jesus, e o Senhor, como bem foi dito aqui pelo teu Espírito Santo, o Senhor me deu mais uma chance, o Senhor quer nos dar mais uma chance, todos os dias o Senhor nos dá mais uma oportunidade, Pai. O Senhor conta conosco, porque o Senhor nos enviou para isso, Deus, para que o Senhor seja visto, Deus, para que nós possamos anunciar tuas boas novas, Paizinho. O mundo está cheio das más notícias, Jesus, enquanto nós temos, Senhor, as boas notícias em nossas mãos, Pai. E eu te peço, Pai, vem em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Jesus, e vem sim, vem nos dando essa ousadia que o Senhor me deu, Pai. Assim, Jesus, como Ezequiel foi conduzido ao vale de ossos secos, assim como Noé foi em detalhes, Jesus, em comprimento, profundidade, altura, Jesus, que seja em nossas vidas assim, meu Deus, em detalhes, Senhor, no te obedecer, meu Pai. Ainda que nos custe, Senhor, sair da nossa zona de conforto, meu Pai, mas o maior preço já foi custado, Senhor, já foi pago, Jesus, naquela cruz do Calvário, Senhor. E eu creio, meu Pai, que todos nós que estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, são os teus discípulos a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor comissionou, e a quem o Senhor está dizendo, é no meu nome, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, é no nome que tem poder, é no nome que é o nome sobre todo o nome. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa condução. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu creio que nessa manhã o Senhor já nos posicionou, cada um no ponto no que vai acontecer essa semana, através dessa palavra. Obrigada pela tua palavra libertadora. Obrigada pela tua palavra reveladora, meu Deus. Obrigada pela tua discípula, Senhor Jesus. Kátia Guimarães, que está aqui todos os domingos pelas manhãs, nos conduzindo na tua palavra, Senhor, e nos levando a viver e a ousar desse evangelho que liberta, que salva, que restaura, que cura e que nos leva para mais perto de ti. Que nos leva para mais perto de ti. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu Obrigada. Amém, 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 recebo. amém. Glória a Amém. Deus. Amém, Amém. Jesus, que lindo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que saudade, amo vocês.